Olá pessoal, tudo bem? Espero que bem. Professor Pedro aqui novamente para conversar sobre a penúltima aula sobre sociedade limitada. Sei que vocês já estão cansados, mas quem chegou até aqui, meu aluno chegou até essa aula aqui, merece um prêmio. Comenta aí, coloca um comentário aqui embaixo aqui no próprio YouTube, que você é merecedor de uma nota extra na prova, tá? Tô brincando, lógico, não vai me cobrar isso, tá, pessoal? Bom, vamos continuar a conversar aqui nessa penúltima aula hoje. Tema importantíssimo também, a questão da resolução da sociedade, né? A exclusão do sócio, como funciona isso. Né? A sociedade é quase um casamento, chegou ao fim o casamento, como se fosse, entre aspas, um divórcio, correto? Então acompanhe aqui nessa longa aventura que os espera. Sei que vocês estão ansiosos, vocês estão aí tremendo todo, com vontade, louco pelo conhecimento jurídico. Professor, eu estou ansioso. Vamos logo, beleza? Ó, conversar aqui, ó. Então pega o teu vadimeco ali, tá? A sua Código Civil, do artigo 1085 ao artigo 1086, tá? Tá ali, ó. Fundamento legal, seção 7ª da resolução da sociedade em relação ao sócio minoritário, tá? Mas antes de entrar nesse tema especificamente, antes de entrar nessa questão da resolução, ou seja, a retirada do sócio minoritário, vamos conversar um pouco sobre a questão do sócio, né, normal, o sócio que um é dono de 50%, é dono de 50%, né, porque aqui, esse artigo 85 e 86, ele fala sobre a questão do sócio minoritário. Vamos conversar sobre a retirada do sócio que não é minoritário, tá? Vamos trazer algumas hipóteses aqui, tá? Primeira possibilidade, exclusão do sócio por justa causa. Então, o que é justa causa? Vamos conversar agora, tá? Então, aqui não fala de sócio minoritário, nada disso. É a exclusão do sócio por justa causa. A, B e C são sócios, eu quero retirar o sócio C. Por justa causa, é um motivo para retirar ele. Lógico, tem que ter um motivo, né? Não é só chegar, não, quero retirar o cara porque eu tô afim, acordei eu. Não, lógico que não. Tem que ter um motivo, no caso, com justa causa, nesse caso aqui. Então tá lá, ó. Primeiro caso. O primeiro caso que eu tenho aqui, ó. Caso de exclusão de sócio remisso na sociedade limitada. Pode ser extrajudicial e a maioria dos demais sócios. Então aqui é o caso dessa exclusão inicial do sócio remisso. Tá ali, ó. O que é sócio remisso? O sócio está em mora contra a integralização do capital social. Ou seja, o sócio, ele falou que ia integralizar o capital social, mas não integralizou ele ainda. Diz ali o artigo 1058, nesse caso, ó. Não integralizado a cota do sócio remisso, os outros sócios podem, sem prejuízo do disposto no artigo 1004, isso é o parágrafo único, torná-la para si ou transferi-la a terceiro, excluindo o primitivo titular e devolvendo-lhe o que houver pago, reduzidos os juros da mora, prestações estabelecidas no contrato, mais as despesas. Então o artigo 1004 diz assim, ó, que ele remete ao artigo ali, né? Os sócios são obrigados na forma e prazos previstos as contribuições estabelecidas no contrato social e aquele que deixar de fazê-lo nos 30 dias seguintes à notificação da sociedade responderá pelas perdas e pelos danos emergentes da mora. Parágrafo único, verificada a mora, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota ao montante já realizado, aplicando-se em ambos os casos expostos ao artigo 1031 do Código Civil. Então, comigo aqui, pessoal, vamos bater um papo sobre esse artigo aqui, ó. Neste caso aqui, meus amigos, ó, se refere à questão especificamente do sócio remisso, tá? O sócio que não integralizou o capital social, perfeito? Por que esse sócio tem esse ponto? Porque já conversamos na primeira aula. Falei sobre isso, que assim, ó, a sociedade limitada, ela vai ser limitada ao valor das cotas sociais, lembra lá? Só que se o sócio B não integralizou esse valor, os demais sócios respondem e este sócio acaba uma ação de regresso. Então veja, esse sócio que é um sócio remisso é muito ruim para a sociedade. Ele acaba prejudicando, ele acaba tornando uma responsabilidade que seria minha, né, que sou sócio que integralizei o capital social, vou ter que pagar por ele. Então esse sócio remisso, na verdade, ele é ruim para a sociedade. Beleza. Então como é que funciona a sua retirada? Então tá lá, o artigo colocou, ó, não integralizado o sócio remisso, ele não integralizou o capital social. Os outros sócios podem. O que esse sócio pode fazer? Né? Torná-la para si ou transferir para terceiro. Então, inicialmente, esses sócios, eles podem, neste caso, pegar para si esse valor, por exemplo, João, vamos lá,
A, B, C e D. Cada um integralizou R$250 mil. Tá? Aqui 250 mil, 250 mil, 250 mil. E o C, ele falou que ia integralizar, mas não integralizou. Faltou o dinheiro lá e não integralizou, por exemplo. Opa, neste caso, os sócios podem ou tornar para si, né, dividir entre eles proporcionalmente, ou transferir para terceiro, para S, A, para E, por exemplo. É possível? Sim, porque esse sócio C, ele foi, né, canalha, né, ele não integralizou o capital social, ele vai lá, ele pode passar para o próprio sócio ou para um terceiro, no caso. Mas pode ser que esse sócio C já tenha integralizado um pouco do capital social. Como, por exemplo, lá, repito, A, 250 mil, B, 250 mil, C, 250 mil e D, de 250 mil, ele só integralizou 100, faltou o resto. O artigo também fala isso, ó. Devendo que houver reduzido juros e moda. Então, se faltou 100, vai ser pago esse valor de 100 mil e retirado esse sócio, no caso. Tá? Não é que ele sai de mão abanando, ele vai pagar esse valor. Tá? Então, o próprio artigo fala, ó, devendo deixar de fazer nos 30 dias seguintes. Cadê o artigo aqui? Transferido, excluído o primeiro titular, devolvendo-lhe o que houver pago, reduzidos os juros na mora. Tá? Então, devolve para esse sócio, ele pagou só 100 mil. Então, devolve, paga esses 100 mil reais e pega a cota de volta nesse caso. Não é que ele vai ser uma mão na frente e uma atrás. Tá? E destaque também, ó, o inciso parágrafo único, ó, verificada a mora poderá a maioria dos demais sócios. Então, aqui, ó, a retirada desse sócio remisso, tem que ter a maioria dos demais sócios. Não é que se um sócio quer. Todos, maioria dos sócios tem que aceitar essa retirada. Tá bom? Beleza? Tá bom? Ó, vou trabalhar para essa câmera aqui, né? Fique atento a isso, que isso cai em prova do AB e pode cair na minha prova, tá? Especificamente nesse caso, se refere a retirada do sócio remisso, tá? Retirada do sócio remisso. Se eu retirar nesse caso, eu posso transferir essa cota ou até passar para terceiros, desde que a maioria dos sócios assim o aceite. Beleza? Tudo bem? Ok? Beleza. Outra possibilidade, ó. Segunda possibilidade, o sócio falido executado, artigo 1030, parágrafo único, tá? Então diz assim, ó, artigo 1030, parágrafo único, sai de pleno direito, excluído da sociedade, o sócio declarado falido ou aquele cuja cota tenha sido liquidado nos termos do parágrafo único do artigo 1026. Professor, o que é isso? Aqui é mais bravo o negócio, né? Então aqui, ó, essa judicialmente e de pleno direito, tá? Não vai ter um processo, não vai ter uma ação para retirar. O sócio que for falido, né, tem um processo, vamos pensar assim, como ele é falido, professor? Simples, ele é sócio em outra empresa, ou ele tem outra empresa, essa empresa faliu, ele é falido. Os sócios podem retirar ele de pleno direito, neste caso. Tá? Ou as suas cotas foram liquidadas. Por exemplo, eu tenho uma cota de 250 mil reais, e essa minha cota foi penhorada. Tá? Também eu posso tirar esse sócio de pleno direito, pesadíssimo, né? Então, no caso de falência ou liquidação das cotas, é feito extrajudicialmente, igual ao anterior, só que aqui nesse caso, né, é de pleno direito neste ponto. Tá bom? Por fim, a terceira possibilidade, o sócio faltoso ou com incapacidade superveniente, tá? Artigo 1030 do Código Civil. Aqui não, aqui é judicial, maioria dos demais para propor a ação. Diz assim, artigo 1030, ó, salvados expostos, artigo 1004, isso é o parágrafo único, vimos aqui anteriormente, né? Pode os sócios ser excluídos judicialmente mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave do cumprimento de suas obrigações ou ainda por incapacidade superveniente. Então veja aqui, ó. Neste caso, são duas possibilidades que eu posso tirar o sócio, né? Então comigo aqui, por favor, ó. Primeiramente, se for falta grave, né, cumprida por, mais fácil, por falta grave do cumprimento de suas obrigações. Então, por exemplo, lá, teve um caso, faz pouco tempo, né, que teve um podcast aqui nosso nacional, não sei quando está vendo esse vídeo, mas tivemos um podcast nacional, em que o apresentador do podcast, que era um sócio nessa sociedade, ele falou palavras, né, palavras não racistas, me esqueci o nome, palavras
racistas, né, vou usar esse termo aqui, dentro da sociedade. Né? Isso, no seu contrato por si só, não cumpriu suas obrigações. Né? Ou até mesmo, o contrato social colocou lá obrigações que o sócio tem que colocar, planilhas judiciais, colocar o valor, não colocou. Né? Beleza, neste caso, repito, a maioria dos demais sócios, eles podem propor ação para retirar desse sócio. Veja, não que eles estão... a maioria aceitou tirar o sócio. Não, meu cara. Veja, aqui você vai propor a ação, vai ser feito um processo, ampla defesa, para retirar o sócio. Tá? Repito, ó, ressalvado a disposição de 1004, parágrafo único, pode o sócio ser excluído judicialmente, mediante iniciativa da maioria dos demais sócios, por falta grave no cumprimento de suas obrigações, ou ainda por incapacidade superveniente, neste caso. Tá? Então aqui se refere a entrar com o processo, tá? Não é retirar. Então, se for capacidade superveniente ou falta grave do cumprimento de suas obrigações, nesses dois casos aqui, tá? Se for a maioria dos sócios aceitarem, eles vão entrar com processo judicial. Nos demais casos era extrajudicial. Vocês viram lá, né? Aqui é judicial para entrar com o processo para discutir isso. Tá? Porque lá, logicamente, judicial era atos mais graves, né? Por exemplo, a questão da falência, a questão de cotas liquidadas, coisas mais graves. Aqui não, aqui eu vou entrar com o processo judicial, no caso. Beleza? E agora sim entramos aqui na regra específica, tá? Ó, exclusão extrajudicial de sócio minoritário por justa causa. Então aqui o artigo, ele é bem claro na referência em relação ao sócio minoritário, tá? Diz assim, ó, artigo 1085, ressalvado disposto artigo 1030, quando a maioria dos demais dos sócios representativa de mais da metade do capital social, ou seja, a maioria absoluta, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa em virtude de atos inegável gravidade, poderá excluí-lo da sociedade mediante alteração do contrato social, desde que previsto neste a exclusão por justa causa. Então ali, ó, são esses requisitos, tá? O sócio minoritário, tá? O majoritário só é possível por ação judicial, mais a metade do capital social tem que aceitar e retirar esse sócio. Justa causa, ato inegável, gravidade que expõe a empresa em risco, né? Por exemplo, concorrência, sigilo negocial, agressão, enfim, e por fim, tem que estar no contrato social, tá? Se indicar colocar o que seria justa causa, sempre roubo, tá? Vamos lá, ó. Então aqui nesse caso, destaque para vocês que esse artigo 1085, ele é um artigo específico. Específico se refere exclusivamente para a sociedade limitada. Ok. Aqui nesse caso, no que se refere ao sócio minoritário. Beleza. Então veja lá. Então, como é que eu retiro o sócio majoritário? Ação judicial que vimos anteriormente. Só por ação judicial. Aqui é o sócio minoritário. Opa, beleza. Neste caso, mais da metade do capital social tem que querer retirar o cara. Retirar este ou mais sócios, por exemplo. Então lá, um sócio tem 250 mil, o outro tem 250 mil, enfim, um lá só tem 10 mil reais. Tá? Então, a maioria do capital social, não por cabeça do capital social, tem que aceitar e retirar esse sócio. Tá? Senão não vai tirar. Beleza? Além disso, por justa causa, né? Ato de inegável gravidade que expõe a empresa em risco. Tá? Então, por exemplo, lá, citei com você, até coloquei ele, por exemplo, ó, concorrência à empresa, sigilo negocial, ele passou o sigilo negocial para outra empresa, né? Agressão, e acontece, tá? Agressão. Então, esses são os casos. E, por fim, tem que estar no contrato. Até chegou uma discussão um tempo atrás, se precisaria estar formulado no contrato, mas não, tá? Basta estar no contrato social, no caso, tá? Então basta colocar, porque assim, regra seria assim, colocar assim, por exemplo, a discussão era assim, tem que só especificar o que é justa causa? Colocar o que é justa causa? Não. Só colocar lá no contrato que vai existir a retirada do sócio, né? Por exemplo, que roubar, algo assim, não precisa explicar o que é no caso, tá? Lógico, eu como operador de direito, eu indico a pessoa a colocar lá que vai retirar o sócio porque ele estava roubando, né? Justa causa é roubo neste caso.
Beleza? Ok? Então, neste caso aqui é importante cair na prova. Tá na minha prova, com certeza vai ter um negocinho desse, tá? Essa retirada aqui, ó, repito, tem que ser sócio minoritário. Tá? O sócio majoritário tem que ter ação judicial. Minoritário tem que ter a maioria do capital social, tem que aceitar e retirar esse sócio. Tem que ter uma justa causa. E o que é justa causa? Ato de inegável gravidade que expõe a empresa em risco. E por fim, tem que estar no contrato social. Então são 4 elementos aqui que vocês precisam ficar atentos. Sócio minoritário, maioria do capital social, tem que ter uma justa causa e tem que estar previsto no contrato essa retirada do sócio. O contrato é omisso, não falou nada, então não retira. Tá bom? Por fim, para acabar aqui, ó, aqui, ó, apenas 2 sócios da sociedade. Como é que funciona assim? Então ali, ó, essa alteração foi 2019, ó. Quando tem 2 sócios, não precisa de reunião ou assembleia. Diz assim, ó, salvado o caso em que haja apenas 2 sócios da sociedade, a exclusão de um sócio somente poderá ser determinada em reunião ou assembleia, especialmente convocada para esse fim, né, ciente acusado em tempo hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. Então ali, ó, colocou se tem 2 sócios no caso, não precisa marcar uma reunião, tá? Não precisa marcar uma assembleia, tá? Porque é bem mais simples nesse caso, né? Porque só tem 2 sócios, ó, vou marcar uma assembleia, uma reunião para discutir, a gente não tem porquê, né? Porque só 2 sócios. Neste caso, é dispensado essa reunião no caso, tá? Liquidação das cotas, diz assim, ó, artigo 1086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplica-se ao disposto do artigo 1081 e 1082. Diz assim, ó, nos casos em que a sociedade resolver-se em relação a um sócio, o valor de sua cota, considerado pelo montante efetivo realizado, liquidar-se-á, salvo o disposto contratual, em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução da verificada em balanço especialmente levantado. O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da cota. A cota liquidada será paga em dinheiro no prazo de 90 dias a partir da liquidação, salvo também acordo ou estipulação contratual em contrário. Sócio retirado, tanto ali, ó, sócio retirado, a cota será liquidada, salvo disposto contrário no capital social. A cota terá prazo de 90 dias, salvo disposto contrato social. Então é o seguinte, ó, o artigo 1086, ele fala um pouco sobre a questão da como é que vai ser pago, né? Por exemplo, lá, eu sou sócio minoritário, eu vou ser retirado da sociedade. Tá, eu não vou receber nada? Recebe, né, cara? Lógico que vai receber, tá? Então, ele vai receber, vai ser liquidado da sociedade e vai ser pago no prazo de 90 dias. Lógico, ambos os casos, salvo previsão do contrato social. Por exemplo, lá, se for uma justa causa, o sócio vai ser retirado e não vai receber nada. É possível? Sim. Ou vai ter uma multa, por exemplo, e vai ser abatido no valor da cota? Sim, é possível. Tá? Então aqui, no caso, o contrato social que vai falar. O contrato social, ele é omisso. Beleza. Então paga-se dentro de 90 dias, tá? Ele liquida essa cota e paga para esse sócio retirante, no caso. Retirou o sócio, paga ele e ele vai embora, segue a vida dele. Tá bom? Ok? Responsabilidade do sócio excluído. Diz assim, ó, artigo 1086. Efetuado o registro da alteração contratual, aplica-será ao disposto do artigo 1031 e 1032. Diz assim, ó, retirada, exclusão ou morte do sócio não exime ou os seus herdeiros da responsabilidade pelas obrigações sociais anteriores, até 2 anos após a verbal resolução da sociedade. Nem dos 2 primeiros casos, pela posterior, em igual prazo, quando não se requerer a verbação. Então tá ali, ó, o esqueminha, ó, o sócio fica responsável pelas obrigações anteriores, 2 anos. Se não averbado, 2 anos posterior à sua saída até averbada, no caso. Então é o seguinte, ó, muito comum antigamente, o sócio era retirado. A discussão era, esse sócio vai responder pelas obrigações? Sim, lógico que vai. Tá? Então, no prazo de 2 anos ele vai responder, neste caso. Tá ali, ó, retirada excluída, né, os seus herdeiros, a responsabilidade da obrigação anteriores, até 2 anos após a verbada. Então, após a verbada, até 2 anos, ele vai responder. Professor, não foi averbado nada, não foi na junta comercial, averbou nesse caso. Opa, aí é mais grave. Né? Neste caso lá, 2 anos posterior à sua saída, que aumenta o prazo. Então, após a sua saída, vai ficar 2 anos e vai ficar ainda responsável até averbar o caso. Então, veja, averbou 2 anos para trás.
Beleza? Não averbou ainda. Beleza, da sua saída, 2 anos para frente até averbar no caso. Tá? Beleza? Ok? E fechamos aqui nossa aula, tá bom? Ó, comigo aqui então, vamos fazer nosso resumo, nossa conclusão. Conversamos aqui sobre a retirada do sócio. Falamos retirada do sócio remisso, o sócio que tem a falência, ou que foi a cota liquidada, né? Existente justa causa. Mas o que eu quero falar com vocês aqui nessa nossa conclusão é no que se refere ao sócio minoritário. Tá? Então, o sócio na sociedade limitada, que for sócio minoritário, ele pode ser retirado, desde que seja o sócio minoritário, desde que tenha a maioria do capital social assim o faça, assim aceite retirar, tem que ter uma justa causa, um motivo, e no contrato social tem que prever essa retirada. Tá? Formando esses 4 elementos, esse sócio minoritário será retirado da sociedade. Tudo bem? Então é isso. Fechamos por aqui. Muito obrigado pela sua presença, né, por estar aí. Até mais. Tchau, tchau. Bons estudos.